Querido amigo e amiga da rede, nós vamos passar um estudo para vocês agora. Tenho certeza que vai ser de grande importância. Você vai aprender muito e vai entender muito mais sobre tratar de Deus com o homem, o relacionamento de Deus com o homem e o juízo de Deus com o homem durante muito da história da humanidade. Amém, queridos? Isto deu-se o nome de dispensações. Foram 7 as dispensações, né? E nós vamos estudar uma por uma. A primeira dispensação foi o tempo da inocência. A segunda foi o tempo da consciência. A terceira dispensação, governo humano. A quarta dispensação é a promessa. A quinta dispensação, o tempo da lei. A sexta dispensação, da graça. E a sétima dispensação, o milênio. Nós vamos estudar uma por uma aqui, você vai entender bem mais. Amém? A primeira dispensação, inocência, a responsabilidade. Foi no tempo da criação, quando Deus criou o homem, Adão e Eva, e a sua responsabilidade era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, cuidar da terra, da criação, dar nome aos animais. Sabemos que Adão fracassou, que ele pecou diante de Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Este foi um fracasso que causou juízo. Qual foi o juízo? A morte veio ao mundo, a criação foi totalmente corrompida, o homem passou a ter que ganhar o seu alimento com o suor do seu rosto, a mulher com dores teve filhos. Eles foram expulsos do jardim do Éden e da comunhão com Deus, né? Deu-se início na criação do homem, em Gênesis no capítulo 2, né, no verso 26 a 31, e findou-se com a queda do homem em Gênesis no capítulo 3, propriamente dito. A duração foi desconhecida, não sabemos o tempo, pela palavra, que durou essa dispensação. A segunda dispensação é o tempo da consciência, né? Qual era a responsabilidade do homem nesse tempo? Obedecer a Deus, com base na sua própria consciência. Vinha de pai para filho, né? O que devia, o que não deveria ser feito, a cultura do povo, do que deveria, não deveria ser feito. Eles não tinham a lei de Deus nessa época. E o homem teve que agradar a Deus através da sua consciência, do que deveria e não deveria fazer. Mas o homem fracassou. Houve a corrupção total da humanidade, carne e espírito. O juízo foi o dilúvio. Lembra de Noé e da arca? O mundo foi destruído pelas águas do dilúvio, sobrando apenas Noé com a sua família. Este foi o juízo. Deu-se início com a expulsão do jardim do Éden, né, de Adão e Eva, e terminou com o dilúvio propriamente dito. Esta dispensação durou cerca de 1656 anos. Amém? A terceira dispensação, o governo humano. Qual que era a responsabilidade nesse tempo? Multiplicar e povoar a terra, né? Isto foi passado para Noé e seus filhos. Ir pelo mundo, povoar a terra, né? Fazer uma nova nação e que fosse obediente a Deus. Mas o homem novamente fracassou, né? Houve uma corrupção generalizada novamente. Eles confrontaram a Deus, construíram uma torre, lembra da torre de Babel, né? Levantaram líderes conforme a tua vontade, né? E qual foi o juízo? A confusão das línguas, quando veio as línguas pelo mundo. E a torre foi destruída, né? O homem foi disperso pelo mundo sem ter comunicação um com o outro, devido às suas confusões de língua, né? Este foi o juízo. E o terceiro tempo da dispensação. Deu-se início com Noé saindo da arca, no capítulo 9, e findou com o chamamento de Abraão. Quando Deus chamou aquele homem, Abrão, da terra de Ur dos Caldeus, ele fez muitas promessas, né? A principal, que deles sairiam reis, sairia, né, uma nação santa, uma nação que o adorasse. Durou essa dispensação cerca de 427 anos. Depois veio a quarta dispensação da promessa, né? Qual que era a responsabilidade nesse tempo? Morar em Canaã. Essa foi a promessa para Abraão e também os filhos de Abraão, os filhos de Israel, morar em Canaã, né? E eles fracassaram novamente.
né? Eles foram para o Egito, lá Abraão teve um filho longe da vontade de Deus, Ismael, ainda não era o tempo, ele não aguardou a promessa, não foi? Depois os filhos de Abraão, eles foram escravos no Egito, não é isso? Esse foi o juízo pela desobediência, não? Deu-se início quando Deus chamou Abraão lá da terra de Ur dos Caldeus, no Gênesis capítulo 12, e findou com a entrada dos filhos de Israel, as 12 tribos em Canaã. Depois dos 430 anos no cativeiro, depois dos 40 anos no deserto, quando entraram e tomaram posse da terra de Canaã, este foi o fim do tempo da promessa, quando eles receberam a promessa. Durou cerca de 430 anos essa dispensação. Depois tivemos a quinta dispensação, que foi a da lei. Qual que era a responsabilidade nessa época? Obedecer à lei, né? E eles sabemos que fracassaram. Na verdade, a lei não foi para ser obedecida por completo. Deus sabia que o homem não conseguiria obedecer, mas sim para o homem ver que não conseguiria e que dependia de Deus e dependia da promessa que iria vir, que é a vinda do Messias, que iria resgatar o homem totalmente do pecado, né? E livrá-lo da escravidão do pecado. E o homem fracassou. Veio o juízo, a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, né? Eles não aceitaram, não receberam, além de não obedecer à lei, eles rejeitaram o Messias, o Salvador. Então veio o juízo. Depois de 70 anos de Jesus, Israel foi totalmente destruída, veio Roma e destruiu, né? A cidade pôs fogo, e além disso, todo o povo de Israel foi disperso por todas as nações, foi destruído o povo e aquela nação. Esse foi o terrível juízo para eles que não obedeceram à lei e não receberam o Messias. Esse tempo durou cerca de 1520 anos, o tempo da lei. Depois entramos no tempo da graça. Qual era a responsabilidade do homem no tempo da graça? Crer no Evangelho e receber o Senhor Jesus. Entendemos então que este é a dispensação em qual vivemos nesse tempo agora. Estamos na dispensação da graça. Qual que é a responsabilidade? Seguir Jesus, obedecer Jesus, estar com Jesus, estar em comunhão, o povo de Deus unido e louvando, adorando a Deus, obedecendo a palavra de Deus e as ordens de Deus, assim como foi com lá no início com Adão, que tinha que obedecer e estar com Deus, né? Foi restituída aquela aliança, não foi isso? Através de Jesus, assim como Adão tinha que ter feito, nós temos que fazer hoje, mas agora pela graça, obedecendo a Jesus Cristo, que foi quem nos resgatou. Esse é o tempo da graça, né? E o homem, mais uma vez, fracassou, tem fracassado, né? Estamos vendo uma apostasia que vem se pendurando durante todos os 2000 anos, o homem se corrompendo, o homem deixando de seguir somente a Jesus e adorando a criação, levantando ídolos para si, não é assim? Em vez de olhar para Cristo em espírito e em verdade, ficam desejosos pelas coisas do mundo, querem ser adorados, querem ter poder, querem ter todas as coisas e deixam o Deus vivo, deixam de adorar, estar na obediência, na humildade, amando o próximo, respeitando a palavra de Deus, né? Amando a Deus sobre todas as coisas. Esse é o tempo da graça, mas a graça de Deus está sobre nós e nós vivemos debaixo desta graça, mesmo com uma apostasia geral, a graça está aí. Todo aquele que receber Jesus e seguir o Evangelho, este não vai vir um juízo. Mas para aquele que não obedecer a Jesus, não seguir a Jesus, há um juízo para esse tempo. É a condenação eterna, o inferno. Esse está guardado para aquele que negar a Jesus Cristo. Deu-se início lá no Pentecostes, essa dispensação, quando o Espírito Santo veio para ajudar e para confortar e direcionar o homem na palavra de Deus. Atos capítulo 2. E vai findar com o arrebatamento. Então essa dispensação não acabou. Ela já dura cerca de 2000 anos e ainda persiste essa dispensação. Aguardamos o fim dela,
quando Jesus voltar e levar a sua igreja. Aí se findará a dispensação da graça e entrará a última dispensação, o milênio. Qual que será a responsabilidade do homem no milênio? Obedecer e adorar a Cristo. Mas o homem vai fracassar. Terá sim já os eleitos, mas a palavra diz lá em Apocalipse, haverá uma rebelião final, né? Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 20, a batalha do Armagedon, o juízo vai ser o inferno para todo aquele que não aceitar no tempo da grande tribulação o Senhor Jesus, não aceitar esta vinda do Messias para o final dos tempos, não é isso? E o final desta dispensação será a soltura de Satanás e a batalha do Armagedon. Amém, queridos? Então essas foram as 7 dispensações do tempo da história da humanidade, o tempo em que Deus tratou com o homem. Espero que esse vídeo tenha sido de grande importância para você. Amém? Compartilhe ele com seus amigos, mostre para eles entender. Se inscreva no canal, neste canal, né? Será muito edificante para a sua vida. O meu desejo é que você aprenda mais com Deus, que você cresça em obediência, cresça em sabedoria, né? E compartilhe isso com seus amigos, amém? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir, amém?